Boa tarde, mulheres escolhidas. Sejam bem-vindas. Estamos aqui mais uma quarta-feira, nesse podcast maravilhoso. Você que está chegando aí agora, aproveita, vai enviando esse aviãozinho para todos os seus seguidores. A gente vai estar transmitindo aqui pelo Instagram e também às 8 horas da noite pelo YouTube, tá certo, gente? Você que não conhece alguém que não tem Instagram, aproveita, manda esse link aí para essa pessoa, para ele não ficar de fora e assistir o nosso podcast, que está sendo uma bênção, né? Para você que está chegando aí pela primeira vez, sabe que o propósito desse podcast é trazer histórias impactantes de mulheres que venceram na vida, que hoje estão sendo canal de bênção para muitas mulheres. Então, nesta tarde, eu quero apresentar a vocês uma mulher incrível que eu tive a honra de conhecer, a Danúbia Borges, uma mulher, meu Deus, impactante, gente. Eu não tenho, assim, vocês só escutando ela falar, porque a mulher é maravilhosa. Então, nesta tarde, minha querida, seja bem-vinda. Ah, Fala quem é a Danúbia, compartilha conosco aí a sua história. Eu creio que vai edificar muitas mulheres nesta tarde, amém? amém, amém. Eu sou a Danúbia Borges. Estou muito feliz, me sentindo muito honrada, né, pelo seu convite. E eis-me aqui, né? O Senhor, como meu esposo fala muito, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E eu creio nesse tempo, não Amém. foi em vão que nós né, nos relacionamos ali pelo WhatsApp. Sim. E o Senhor me trouxe até aqui. Sou a Danúbia, filha amada de Deus, Amém. tá? Sou pernambucana. Sou esposa do Leonardo, casada há 17 anos, para sempre. Mãe do Glória. Lael, de 7 anos, que o nome dele significa consagrado a Deus. Então, Olha que coisa realmente, linda. ele é o nosso príncipe, é um presente do Senhor. Sou empresária, sou formada em Direito. Né? Hoje eu sou sócia do meu esposo há 10 anos aqui no Ceará. Nós empreendemos aqui no Ceará. Temos unidades em Salvador e em São Paulo. Olha que bênção. E sirvo, Deus me entregou um projeto, o Movimento Mulheres Sábias, em janeiro de 2024, onde estou à frente como fundadora. Tem algumas mulheres que me ajudam nessa jornada, porque eu entendi que eu tinha um propósito nessa terra e o propósito de levantar outras Outras mulheres. mulheres, que bênção, né, gente? Eu sempre falo que Deus, ele, tudo que ele faz, ele é perfeito, né? Ele cria situações, no momento a gente não entende, mas É, lá na frente a gente vai entender. E naquele momento a gente está gerando, está sendo forjada para receber aquele projeto lindo que ele quer nos usar. Então, nesta tarde, eu queria que você compartilhasse um pouquinho, né, da sua história, o que você passou para chegar onde você está aqui hoje, Danúbia. perfeito. Como eu disse, eu sou pernambucana, nasci numa comunidade de Recife, né, uma comunidade chamada Ibura, do qual eu tenho muito orgulho, porque todo o processo Sim. que eu passei me forjou para ser a mulher que eu sou hoje, Olha que bênção. né? E casei muito nova, casei aos 21 anos com o Leonardo, dois jovens assim cheios de expectativas, cheios de planos, cheios de sonhos. Apesar de ter nascido numa família é, humilde, minha mãe e meu pai, eles sempre lutaram muito pelo meu estudo, pelo estudo do meu Sim, irmão. Então a gente sempre, apesar de ser daquela comunidade, nos destacamos em relação a estudos. Então a sim. gente sempre quis sair dali, sempre quisemos sair daquele local para estudar, para conhecer as coisas fora. E graças a Deus minha mãe incentivou muito isso. E eu consegui estudar em colégios bons, me formei na faculdade de Direito, Olha que bênção. amava, foi por amor ao direito, né? Só que Deus faz além daquilo que nós podemos imaginar. Eu tinha vários planos com o direito de advogar, não era nem ser concursada, nada, porque eu amava, né, me vestir, ir pro fórum. Sim. Mas, em 2015, o Senhor me chamou para um propósito, para um projeto. Todas as vezes que eu tentava sair da empresa para focar no direito, o Senhor me trazia de volta para trabalhar com meu esposo. Entendi que, junto com ele, eu sou muito mais forte. Nós Olha que bênção. somos uma só carne. Durante 6 anos, nós trabalhamos liderando casais. E nesse período que nós trabalhávamos com casais, o Senhor me usou muito na vida de outras mulheres. Sim. Né? E nesse momento que o Senhor me usou na vida de outras mulheres, as mulheres que chegavam até mim eram mulheres que tinham passado por problemas de traição, de abuso, de rejeição. E eu fui entendendo que aquilo ali, o que eu tinha passado, né, todo o processo que eu tinha Tinha um passado, tinha um propósito. propósito. Era para testemunhar na vida dessas mulheres que seria sim possível ela ser curada, que Sim. seria sim possível ela sair desse processo de dor, do abuso, que é o abuso Sim. físico, que é o abuso emocional, né, psicológico. Entendi esse propósito. 2023,
o Senhor foi confirmando ao meu coração. Olha que E em linda. 2024 eu disse, não, Senhor, vamos agir. Amém. Né? Eis-me aqui, fundei o movimento Mulheres Sábias. Olha que coisa linda. E estamos aí nesse projeto, né? E estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, como eu disse, Amém. porque eu estava conversando no carro, no caminho daqui, e dizendo que existe um tempo novo. Sim. Está se levantando um exército de mulheres, né? Mulheres fortes, mulheres sábias, mulheres escolhidas, mulheres plenas. E que felicidade fazer parte disso. Olha que De bênção. ter nascido nesse tempo onde nós podemos levantar outras mulheres. Porque quando a gente levanta a mulher, eu não estou falando só da mulher, né? Eu estou falando da casa dela, da família dessa mulher, Sim. de gerações futuras. Então, esse é o meu propósito, né? Ajudar a curar outras mulheres, a curar famílias, a ter lares restaurados, casamentos restaurados, além de ser empresária. E eu sempre costumo dizer, Danúbia, que Deus ele pega pesado em que ele quer usar, né? Em que ele quer investir. Porque quando você falou aí que quando as mulheres chegavam até você com uma situação, você tinha respaldo para ajudá-las, porque você passou e você venceu em Cristo Jesus, venceu ali, né? Superou todo aquele trauma para que hoje você tivesse entendimento o que Deus tinha para você. Porque hoje muitas pessoas passam por situações, mas elas não entendem qual é o propósito. Então, assim, é bom quando a gente chega a entender o propósito, porque não vai mais doer, né? Eu Sim, separei aqui um versículo para você e, assim, a gente conversou um pouco e, assim, eu sou muito direcionada por Deus, como eu falei para você. Quando Deus coloca alguém na minha mente, ali eu oro, Senhor, é de ti, eu vou convidar. E aí, eu não tinha preparado uma palavra, porque eu gosto de preparar a palavra conforme o que a pessoa vai falar que eu sim, conheço. Mas Deus me deu uma palavra que se encontra em Isaías 43, 18, que diz assim, ó: Não vos lembrei das coisas passadas, nem consideres as antigas, eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz, porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, amém. hoje você decidiu, né, se posicionar e viver, né, no lugar daquela situação, você transformou, né, em um lugar de cura para outras mulheres. E o que passou, passou, não volta mais. Foi só experiência onde Deus permitiu que você fosse forjada, onde você fosse adquirir essa maturidade para que hoje você estivesse ajudando mulheres. Eu sempre falo que o Senhor ele não entrega projetos grandes para meninas, né? Para É, pessoas que não têm capacidade de pegar e cuidar. Eu sempre falo, meu Deus, quando eu olho para o meu passado, tenho, né, quando a gente está falando aqui de idade, eu me sinto tão jovem, assim, pela idade, mas a minha mente é tão, né, mais velha por causa da situação que eu já passei. E quando eu olho para trás, eu louvo a Deus porque ele me permitiu passar, porque ele sabia que eu ia conseguir vencer para que hoje eu estivesse liderando um projeto de mulheres que chega mulheres da Núbia com todo tipo de problemas, de situações que eu disse, minha filha, isso aí para mim não é nada. Para nosso Deus é nada. exatamente. Então, assim, eu venci, você vai vencer, vamos ver aqui onde é que você está errando, vamos se ajudar. Então, assim, Deus, ele usa cada um de nós, né, para pessoas específicas, lugares específicos, e assim a obra do Senhor vai acontecendo, o nosso chamado vai acontecendo, e hoje você lidera essas mulheres mais na área do empreendedorismo, mas que também chega com situações emocionais, não é isso? Sim, sempre. Eu falo sobre empreendedorismo com fé, com propósito, Sim, né? Porque é o que eu vivo. Não sim, teria como ser diferente. Então, eu só posso falar sobre o que eu tenho autoridade, tenho propriedade para falar. Então, é sobre ser empresária. São 10 anos de luta. Eu consigo chegar para uma empresária e dizer assim: não, calma, não precisa você passar por isso, porque aconteceu. Eu passei. E vai por outro caminho, né? Eu precisei passar, você não precisa passar. sim. E antigamente, quando você entende que você está curada, porque eu entendi que eu fiquei curada quando não tinha mais dor. Meu, forte. Hoje eu falo sorrindo, né? E eu consigo falar sobre isso. A cura, ela vem com É, falar. E quando eu entendi isso, eu comecei a falar. Onde eu vou, eu testemunho sobre isso. Então, quando eu entendi que eu estava curada, pronta, eu disse assim, Senhor, foi necessário eu passar por tudo isso para ajudar outras mulheres. sim, Porque não adianta você se levantar para cuidar de pessoas, dizer que tem um propósito, mas você não passou pelo não processo. passou.
Não passou Não pelo tem processo. experiência, né, Danu? Exatamente. É igual eu chegar a ensinar para uma empresária e eu não ser empresária. Sim. Ou não ter experiência, ou não ter vivência. Ou eu abrir uma empresa há 6 meses e vou ensinar para uma pessoa como é que ela vai gerir a empresa dela, como é que ela vai fazer uma gestão de pessoas, Sim. como é que ela vai analisar uma DRE, se eu tenho 6 meses de empresa. Sim. Né? Mas eu consigo hoje ajudar essas mulheres porque são 10 anos passando ali. Não é fácil. Né, empreender, ser sócia do esposo, eu sou sócia do meu esposo, nós trabalhamos juntos. No começo foi difícil. Imagino. No começo foi difícil, eu tinha que respirar Desafiador, todos né? os dias, desafiador, mas a sabedoria, Olha, todos os dias eu pedi ao Senhor, paciência, meu sabedoria. E hoje a gente consegue trabalhar assim, ser leve, né? Liderar casais nos ajudou muito nesse processo. E sobre a cura, né, que a senhora falou, Sim. eu entendi. Então é leve para mim quando as mulheres chegam para dizer assim, Danúbia, eu fui traída e foi dessa maneira dentro da minha empresa, Meu Deus. né? E eu dizia assim, calma, porque vai dar Tem uma certo, solução. tem uma solução. Eu tô te falando isso porque eu tenho certeza, porque eu passei por isso. Meu Deus. Então, calma, confia no processo, permanece firme. Agora, não é só confiar, né? Porque aí, o que aconteceu comigo? Eu fui curada e passei pelo processo porque eu entendi que eu precisava colocar Deus como centro da minha casa. Da minha casa, da minha empresa. Então, assim, quando eu comecei a mudar, colocar Deus como centro de tudo da minha vida, eu fui viver o processo de cura. Meu Porque Deus. se eu estivesse lá no Egito, né, e quisesse ser, não, agora eu sou uma mulher curada, eu sou uma mulher forte, eu vou cuidar de outras mulheres. Se Deus não fosse o centro da minha casa, coitada, eu ia levantar e ia Sim. cair na mesma hora, né? É. Entendeu? Então, eu tô muito feliz, que bom, e hoje eu reconheço que eu passei por tudo isso, né? Compartilha conosco aí uma situação que você passou que você achava que não ia conseguir. Tá. Eu acho que o meu primeiro testemunho em relação... Acho não, né? Tenho certeza. O meu primeiro testemunho em relação a processos foi quando eu fui traída, Sim. em 2013. Esse meu testemunho, ele é aberto, então eu falo Sim, tranquilamente sobre sim. isso. Em 2013, eu deixei tudo em Pernambuco. Meu Deus. Né? Eu trabalhava numa empresa muito grande em Pernambuco, no Porto de Suape. E vim para cá com meu esposo, né? Deixei toda a minha família, viemos juntos. Mas nesse período, Deus não era o centro da minha casa. Sim. E eu fui traída, né? Meu Deus. Por uma pessoa que eu tinha certeza que nunca ia acontecer. Sim. Porque ele era uma pessoa maravilhosa, todo mundo que conhecia. E quando o pessoal ficou sabendo, eu disse assim, não, ele, eu disse, é. E quando eu fui traída, eu disse assim, meu Deus, eu deixei tudo aqui, tudo lá na minha terra, né? Pra vir aqui com esse homem, pra ser uma mulher sábia. E aconteceu isso, mas Deus não era o centro da minha casa. E aí eu voltei para Recife, né? O casamento quase destruído, falido. Sim. Quando em 2015, isso foi em 2013, em Sim. 2015, ele recebeu a oportunidade de vir para cá e comprar uma empresa aqui. E quando ele chegou para mim, nós estávamos só morando juntos, né? Mas casamento todo falido. E quando ele chegou para mim dizendo assim, filha, eu recebi uma proposta, vou voltar para Fortaleza. E eu disse, Fortaleza foi o lugar da minha dor. O lugar da minha aflição. Eu disse, eu não vou. Não vou deixar tudo de novo. Lá eu já estava no direito, Sim. eu trabalhava no escritório muito grande, né, conhecido também. E eu dizia assim, eu não vou. E eu disse, você vai só, porque é o seu sonho. Você não vai deixar isso para lá, mas você vai. E ele veio. Quando ele veio, que ele estava aqui, ele me chamou para conhecer Jericoacoara. Que eu tinha morado aqui, Sim, mas não tinha sim, ido, né? Eu disse sim. assim, Jericoacoara, Eu vou. eu vou, né? Não vou fazer essa desfeita, vou conhecer Jericoacoara. E vim para Fortaleza, fui para Jericoacoara com ele, conheci Jericoacoara. E na volta, ele me chamou para ir ao cinema, na volta de Jericoacoara. Ele já estava sendo direcionado por Deus. E ele nem sabia. Meu esposo, até então, ele nunca tinha tido contato com a igreja. Sim. Ninguém na família dele era evangélico. E ele me chamou para ir ao cinema, assistir um filme, que o pessoal estava comentando muito sobre esse Sim. filme. E eu fui assistir. Quando eu cheguei no cinema, sabe qual era o filme? Sim. Quarto de Guerra. Eita, é forte. Quarto de Guerra. Meu Deus. E eu já estava ali decidida que aquela viagem era a última, que eu ia me separar de fato. Quando eu assisti aquele filme, eu nasci num lar cristão e eu sabia, mas eu tinha esquecido que eu precisava me posicionar dentro da minha casa como uma mulher. Viu, amados? E aí, quando eu assisti aquele filme, eu disse assim, Senhor, eu entendi. Porque como é que ele me trouxe para assistir esse filme aqui? Ele nem é crente, né?
E eu disse, não, ok. Aí eu olhei pra ele, terminou o filme, eu disse, vou voltar pra Fortaleza, vou morar com você, vou voltar, vamos tentar novamente. Quando chegou aqui em Fortaleza, eu fui pra uma igreja no Vicente Pison, da pastora Rogéria Viana, que é uma mulher de Deus que me acompanha, Olha que é que minha bênção. intercessora. E que ela é pernambucana, né? Mas foi muito difícil essa volta, porque eu achava o orgulho, né? O orgulho, eu disse assim, não vou para aquele lugar que me causou dor. Esse homem me traiu, eu já deixei tudo, eu não vou deixar tudo novamente, mas eu vim. E vim, e graças a Deus que eu vim. Porque a partir do momento que eu comecei a colocar Deus como centro da minha casa, meu casamento ele foi Restaurado. transformado. E eu dizia pro meu esposo assim, eu não lhe amo, Meu eu Deus. não quero mais. E hoje eu sou completamente apaixonada Olha por que ele. lindo. Amo, amo. Nós namoramos de verdade. Deus é o centro da minha Amém. casa, né? Meu filho, eu quero um sonho que nós de termos filho e demorou anos para termos filhos e eu entendi também que Deus não iria me dar um filho E quando enquanto você chegou aqui, depois da restauração, o depois Senhor da deu. restauração, né? Ele se converteu em Olha que bênção. 2016. Né, ele foi para essa igreja e eu com muita sabedoria, eu disse, vai comigo Sim. hoje? Ele não, e tal, até que Então um dia ele fica aí, quis amor. ir. E ele se converteu, em nenhum momento eu forcei, mas eu orava. Sim. Por trás, eu estava ali na intercessão, na oração, jejuando. Quando eu chegava em casa da igreja, ele dizia assim, filha, vamos no restaurante comigo? Eu dizia, vamos. Tava Né? ali disponível, né, minha irmã? Exatamente, com muita sabedoria. Até que ele se converteu, Deus começou a ser o centro do nosso lar. E eu digo que hoje ele é mais crente do que eu. Olha que bênção. É forte. É. Quando Deus tem um propósito, ele faz isso, né? Ele dá os sinais e você vai fazendo para que a coisa venha a acontecer. E hoje vocês estão aí sendo usados para Exatamente. outras Então, famílias. esse é um dos testemunhos, né, do que Deus fez na minha vida, desse E é o processo de maior cura. testemunho, minha irmã. E graças a Deus, graças a Deus. Então eu Amém. falo para todo mundo assim, casamento é bom demais. Amém. Glória a Eu Deus. amo, é possível sim você ser feliz, né? É possível sim você ter um Sim. casamento restaurado. Meu marido, ele começava a beber na sexta e parava no domingo. Ele não dormia. Meu Hoje ele Deus. dorme, que eu fico agoniada. É aquela paz que excede todo o entendimento, Sim. entendeu? Então assim, não tem, é inexplicável. É viver mesmo para entender Amém. como é o sobrenatural de Deus. Amém. Glória a Deus. E hoje você tem o projeto, né? O projeto Mulheres Sábias. Você faz os encontros, as conferências, congressos. Fala um pouquinho aqui para nossas amadas entenderem que o projeto dela, gente, é encantador. Eu não tive a honra ainda de participar, mas eu creio que eu ainda vou participar porque é encantado. Fala, É. minha amiga. Projeto Mulheres Sábias, nós fazemos encontros em Recife e Sim, aqui em Fortaleza, né? Encontros, experiências, a gente chama de sim. experiência. Então, a gente faz desde atividade física Olha a isso. encontro com café, encontros de oração. Olha que bem. Nós tivemos o último encontro agora sábado, dia 17 de maio, foi lindo. Eu acredito. Foi lindo, foi muito além daquilo que eu pude imaginar, né? Porque nós demos um título de masterclass. Foi uma Sim. masterclass, fez uma aula, mas na verdade foi um mover do céu lá naquele lugar, Eu creio. né? Nós tivemos pessoas que se entregaram para Jesus Sim. e nós começamos esse masterclass ensinando a trazer justamente essa cura interior, Sim. né? Foi um encontro de mulheres empresárias, Olha que maravilha. mulheres empreendedoras, tinha mulheres também em transição de carreira. Mas para a gente não fazia sentido eu falar sobre empreendedorismo, falar sobre negócios e eu não trazer essa cura interior para essa mulher. Sim. Hoje a gente vive numa sociedade de muita cobrança, né? Que a gente está preocupada exatamente com o fora, o exterior. Então, e não, às vezes não são nem as pessoas que cobram tanto da gente. Sim. Né? Nós achamos que existe essa cobrança em cima de nós e estamos tão preocupadas com o que nós vamos mostrar para as pessoas que acabamos adoecendo. Exatamente. E olha, Danúbia, que não é sobre títulos, posições, né? O mundo, as pessoas estão Tá doentes. geral. Eu fui agora pela manhã no shopping e eu sentei lá enquanto o shopping abria. Eu sentei do lado de uma senhora e eu observando ela falar com o filho dela. O filho dela falando com ela dos Estados Unidos, perguntando para ela como é que fazia uma feijoada, que ele queria fazer a feijoada para sua esposa, de 45 anos, com depressão. Ela é mentora de mulheres, só que caiu, não teve forças. Então, assim, hoje nós temos a oportunidade aqui no Brasil de ter várias mulheres para a gente poder ganhar conhecimento, ter ajuda, né? Isso. Mas lá onde você é isolado, mora nos seus castelos, nos seus condomínios, não tem amigos, não tem ninguém para apoiar, a pessoa cai numa Tá depressão, carente né? disso, Se ela não né? tiver força para ela se posicionar, de procurar ajuda, porque hoje a gente tem mentoria pela internet, né? Tudo online.
Aí aquilo ali me comoveu. Eu disse, meu Deus, quantas pessoas não estão doentes hoje, acamadas. E não é sobre Classe classe, social, não. não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe Porque nada essa senhora falava assim para mim, minha filha, eu só queria a saúde da minha cunhada, da minha nora. para Porque poder viver, né? milionária, com seus carros na garagem, com tudo, mas não tem saúde. A Bíblia fala, né, pastora, que quem está de pé, cuide-se para não cair. Exatamente. Então, todos nós não estamos livres de não cair, né? Então, como você falou, se Deus não for o centro do nosso sonho, dos nossos projetos, tudo será em vão, Tudo minha é em irmã. vão. Então, assim, a Bíblia diz que tudo que nós apresentar ao Senhor, nosso sonho, nossos projetos, se Ele for o centro, vai dar Vai certo. dar certo. E é por isso que hoje eu disse, meu Deus, tudo que eu faço, se Deus não estiver no meio, se eu não sentir a presença dEle, não sentir a confirmação dEle, eu já me retiro, porque eu sei que Nem Ele não quero está ir, lá, né? É né? verdade. E aí, quando a gente falou, né? A gente falou isso, amiga, já deu tudo certo, vai ser lindo para a glória de Deus. Se Deus é o centro, você vai só descansar. E você me falou que foi lindo, né? Foi lindo, foi lindo. E eu tinha orado e jejuado sobre isso, né? E eu disse assim, Sim. Senhor, faz conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E eu falo muito isso nos nossos encontros das mulheres sábias, que, de fato, no nosso encontro não tem firulas, Olha que bem. né? Não é sobre a melhor roupa, Sim. a melhor bolsa, porque tem muito disso, né? Sim. Mulher é assim mesmo e tem que Sim. estar bonita mesmo, Sim. apresentável. Mas aquele momento ali é para você se despir, tirar as sandálias dos Meu Deus, pés é forte. e se sentir em casa. Meu Deus. Porque pra gente ser. Porque a sociedade já cobra tanto Sim. da gente. Nós nos cobramos tanto para sermos a melhor mãe, melhor Melhor esposa, tudo, melhor sim. empresária. E eu, como uma mulher forte, que eu sinto que eu sou e que as pessoas veem em mim essa fortaleza, eu também visto essas minhas armaduras como Sim. empresária, como mãe, como esposa, mas eu tenho uma mulher lá dentro que ela é frágil, Sim. né? Que ela precisa ser cuidada, que ela precisa estar o tempo todo vigilante Sim. para não cair. Né? E quando a gente está à frente de um propósito, de um ministério, de um chamado, o cuidado ele tem que ser redobrado. Porque as atenções elas estão voltadas para a gente, né? Exatamente. Então a gente é com muito medo para não vacilar. Então, assim, se a gente ficar focado no que as pessoas estão dizendo sobre nós, se ficarmos focados no que as pessoas vão achar, na nossa roupa, na nossa bolsa, na nossa fala, a gente fica doente. A gente tem que focar, né, Danúbia? Focar no Porque- propósito, Exatamente. né? Qual é o propósito? Qual é o chamado? E eu entendi muito, ficou muito claro para mim, Simone, que o chamado não é sobre mim, Sim. não é sobre a Danúbia. Eu sou um meio, Um canal de um bênçãos. canal de bênção na vida de alguém. É sobre o resultado que eu vou gerar na vida de alguém. Então não é sobre mim. Toda vez que eu penso, porque nós somos humanos, nós Sim. seres humanos, toda vez que eu penso em outros, deixa eu voltar aqui pro meu lugar, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado de vigilância para estar de pé e não cair, para não adoecer e também pro ego, Sim, Não- ficar lá em cima, né, minha não irmã? ficar lá em cima. Que coisa linda, né, gente? Olha, dá vontade da gente ficar aqui 1 hora, 2 horas, Dá, é um porque, bate-papo. né, a gente fica tão à vontade de compartilhar nossas experiências com vocês. Mas nesta tarde eu quero que você deixe uma mensagem para quem está começando agora, né, para quem está no meio do caminho querendo desistir, né, porque o Senhor, ele não se agrada dos covardes, né, irmã? Então, a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino do céu. Então, assim, nesta tarde, nós estamos aqui para lhe encorajar. E eu quero que você deixe uma mensagem para essas mulheres que estão aí começando com seus projetos, que elas não venham se perder, né? Em algum momento ela vai, como a Danúbia falou aqui, vai ter várias coisas que vai tentar lhe impedir de você avançar. Mas a Bíblia diz que nós temos que focar no alvo, que é o propósito que o Senhor lhe confiou. Como eu falei, o Senhor, a Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Eu gosto sempre de trazer Isso. essa palavra que se encontra em João 15,16, que foi Ele que nos escolheu. Então, todos nós já temos uma história escrita por Deus. E Deus, Ele deu cada um de nós uma missão. Né? Uns é para ser empresários, para ser médico, para ser
para ser cantor, para ser pastora, missionária, mas cada um de nós, o Senhor deu uma missão aqui na terra, que é o quê? Florescer na vida das pessoas o bem, o amor. Né? Verdade. Então, que você entenda, que você não venha se perder, não venha se comparar com o projeto da irmã Simone, da Maria, da Danúbia, porque Deus nos fez exclusivo e nós somos únicas. Exato. A nossa identidade é única, amadas. Então, que vocês, nesta tarde, de onde você estiver assistindo esse podcast, essa live, que você receba esse testemunho, que você seja edificada. Né? Que nós somos únicas, que Deus usa cada uma de nós para algo específico. Nós só precisamos entender e obedecer. E é tão prazeroso que hoje, quando eu olho, minha irmã, eu vejo os frutos das pessoas. Quantas pessoas não foram alcançadas pela minha vida? Talvez elas nem reconheçam, mas Deus sabe, né? Então, eu louvo a Deus quando eu vejo alguém posicionado. Eu disse, Senhor Jesus, obrigado, porque eu fui uma pecinha, eu fui um instrumento para impulsionar, para apoiar, para incentivar aquela mulher. Porque todas nós fomos escolhidas pelo Senhor para uma grande obra, né? Ou talvez Danúbia? a senhora nem saiba. Exatamente. Né? Mas com o seu mover, com o seu posicionamento, Sim. pessoas estão sendo E eu alcançadas. recebo, amiga, às vezes eu tô tão desanimada, às vezes eu digo, Jesus, eu tô tão cansada, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, deixa eu só cuidar dos meus filhos, da minha casa. O Senhor tá pensando Né? que Que eu te eu quero, quero não. levantar é vocês que são ocupados, porque tem tanta gente desocupada, mas Deus, ele quer a nossa primícia, ele quer, Perfeito. né? Eu costumo dizer quando a mulher diz assim, ai, eu tô ocupada, eu disse, amo. Não, Eu amo. gosto de mulher ocupada, porque a gente só faz acontecer quem é ocupado. Exatamente. Então, minha irmã, fale um pouquinho para essas mulheres, deixa um Perfeito. recado especial para elas aqui nesta tarde. Você, mulher que está em casa, que está no trabalho agora, né, que se sente uma improvável. Eu também já fui uma improvável. Mas são essas pessoas que Deus quer usar. Esses dias uma amiga me perguntou por que fulaninho, que é todo errado, Deus faz na vida dele. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa de fazer. E se você não se posicionar, Deus vai usar uma outra pessoa. Ele usou uma mula. Né? Então, ele tem pressa para fazer algo neste mundo, neste tempo e através de você. Então, se você está aí se sentindo uma improvável, cheia de dores, cheia de feridas, saiba que existem mulheres que estão aqui posicionadas para te ajudar. Nós somos um exército formado do Senhor, estamos unidas em mulheres fortes, mulheres Sim. sábias, mulheres escolhidas para te ajudar. Tá? Então, se você tá aí, manda um direct pra gente conversar, nós vamos orar, nós vamos Sim. interceder pela sua vida. Deus quer usar exatamente essa dor que você está passando para curar a dor de alguém. Coisa linda. E é isso, gente. Eu quero também honrar a vida da Danúbias. Vocês que não acompanham ela, que não conhecia, segue o Instagram, tá? Isso. Aí no feed tem o Instagram dela, tá certo? Sigam, conheçam essa mulher maravilhosa, que nos inspira só de ver o conteúdo dela, sabe? E assim, amiga, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu Eu que apoio, agradeço. a nossa conferência agora, né? Dia 7 Dia de junho, 7 ela está aí, estaremos. gente, como apoiadora, intercessora, patrocinadora. Então, a gente também tem que honrar a vida dessas pessoas. A gente tem que ser recíproco, né? Então, assim, minha amiga, eu quero dizer que eu estou aqui também disponível para somar na sua vida, no seu Amém. ministério. Quero dizer que você pode contar comigo, tá certo? Amém. E estamos aqui, né? Juntas nós somos mais fortes. Exatamente. E eu creio que essa nossa união, ela está inspirando outras mulheres. Aquelas que ainda não entenderam qual é o objetivo de fazer a nossa missão aqui na Terra. Né? Porque eu sempre falo que a obra de Deus não existe competição, que a obra é para todos nós. E o Senhor, ele quer que nós se unamos para que a obra venha acontecer mais rápido. Quantas vidas estão aí precisando de nós? E às vezes o conteúdo que você tem, talvez eu não tenha, mas quando a gente se une para fazer uma coisa só, aquilo ali vai, né? Agrega mais pessoas, Agrega, né? exatamente. Por exemplo, o projeto Mulheres Escolhidas, a gente sempre trabalha espírito, alma e corpo. Sim. Né? A minha área mais é espiritual, na intercessão. Mas eu tenho umas amigas que são profissionais, que trabalham sobre os direitos das mulheres, outras que são médicos, que vêm com uma instrução sobre saúde. Então, gente, estamos aqui. Sim. E ninguém vai tomar o brilho da outra. Todas nós vamos brilhar juntos e tá tudo certo, tá Isso é tudo tão bem. importante que a senhora colocou, pastora, porque eu entendi, quando eu comecei o projeto, eu entendi que o movimento Deus entregou esse projeto Sim. nas minhas mãos.
Mas sozinha, eu não ia chegar Não ia muito chegar a nenhum longe. lugar, exatamente. Entendeu? E até certo limite. Então, hoje eu tenho 3 mulheres que estão junto Sim, olha que comigo, coisa linda. que é a Camila Araújo, a Sami Pontes e a Renata Gomes. Olha, a Renata é um amor, Ela falei é com ela. maravilhosa, né? A Renata aí é a mulher do marketing. Sim. E ela está na frente de uma agência do marketing. E ela é responsável, né, por toda a parte Olha que coisa digital linda. do Mulheres Sábias. A Camila, que ela é nossa diretora comercial. Tá vendo? A Sami Pontes de Relações Públicas. Então, são mulheres, assim, que cada área, cada uma tem Cada o um tem a sua função. Exatamente. Eu não, por exemplo, na área do marketing. Gente, eu gosto de falar, eu sou posicionada, mas eu não entendo nada de marketing. Gosto de vender, porque a gente tá o tempo todo Sim, vendendo, mas tem sim. as pessoas que são especialistas para isso. Tá Então, vendo? é reconhecer, ter essa humildade e trazer pessoas que agreguem no nosso movimento, no nosso ministério, né? Exatamente. Então, às vezes vai ter coisas que eu vou estar precisando, eu vou dizer, pastora Simone, a senhora tem aí? Exatamente. Vamos se juntar, vamos fazer, quem sabe uma conferência de todos esses ministérios. Olha, já recebi um convite, viu? Então é de Deus, É viu, de amiga? Deus, eu Porque eu creio. recebi um convite e eu falei, minha irmã, eis-me aqui. Então, assim, já pensou? Vamos apresentar o Eu já Senhor, pensei. a gente fazer um encontro com todos os projetos, com todas as lideranças, cada uma trazendo o seu tema. Menino, vai ser Eu maravilhoso, gosto, né? viu? Pois É já de vamos Deus. colocar no papel, né? Deus já escreveu, agora nós Amém, vamos eu colocar em creio. prática. Amém, amém. Eis-me aqui, viu? Então, gente, olha, em nome de Jesus, compartilha esse podcast, compartilha esta live. Eu tenho certeza que alguém que não conseguiu assistir vai ser muito edificado através dessa maravilhosa. Olha, a gente vai fazer muitas coisas juntas e eu creio que Amém. você vai estar conosco também, tá bom? Dia 7 de junho E estaremos dia lá. 7 de junho, você que está aqui pela primeira vez, a gente tem a nossa conferência profética, onde vai ter um movimento maravilhoso lá de mulheres que vão estar palestrando, trazendo testemunho, palavras proféticas para a sua vida. Você que está passando por lutas, problemas, que não sabe como resolver, vai estar conosco lá, porque vai ser extraordinário. Nós vamos receber mulheres que têm ministério, que venceram na vida, que vão estar compartilhando as suas experiências para que nós venha ser edificada e que a gente venha destravar aquilo que está nos impedindo da gente crescer. Então, assim, a Danúbia vai estar lá com a sua equipe, viu, gente? Sim. Com as suas maravilhosas, somando no nosso ministério. Então, assim, você que ainda não fez inscrição, entra no link aí agora da bio do Instagram. Faz a inscrição, as vagas são limitadas, já está quase encerrando. Por quê, gente? A gente tem um objetivo de alcançar a quantidade certa que o Senhor colocou no nosso coração. Então, assim, quando encerrar, não adianta vir pedir, porque não vai ter, porque é a quantidade que o Senhor colocou no nosso coração. Então, vai aí agora, faz a inscrição e vem estar conosco, amém? Então, gente, fiquem com Deus, tá? E quarta-feira nós estamos aqui de volta, amém? Amém. Pode me chamar mais vezes. Viu? Amém. As portas estão abertas, viu, Danúbia, para você vir, viu, meu amor? Pode deixar. Eu creio que Deus vai fazer muito mais do que isso, amém? Então, gente, um abraço, Deus abençoe.